Então, vamos falar de algumas propriedades do coeficiente binomial e de alguns usos e algumas propriedades de uma estrutura que está por baixo dele. Vai. Acho que a primeira, simples, é uma proposição para todos os naturais a 0 menor ou igual a k menor ou igual a n, a gente tem que n tomado kk é igual a n tomado a n menos kk. Tá? Como é que a gente prova isso? Vamos dar uma prova algébrica primeiro. Tá? A prova algébrica sem graça. Vai. Não é trivial. Vai, usando a relação de coeficiente binomial n tomado com AK com os fatoriais, a gente sabe que isso aqui é n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, né? Tá, que bom. Isso aqui, obviamente, não precisava nem escrever desse jeito, mas eu vou escrever para ficar fácil para vocês verem. K fatorial, isso aqui é igual a n. Ops. Igual a n menos k, né? Tá? Meio sem graça essa prova algébrica, ela certamente é verdade, mas não diz muita coisa. Tá? Uma prova combinatória, nesse caso, é mais interessante. Por quê? Por que isso é verdade? Tá? Observa o seguinte, observa o quê? Que existe uma relação unívoca, entre um conjunto, entre um subconjunto A de um conjunto X e seu complemento A barra. Tá? Ou seja, para cada conjunto existe um subconjunto que é para cada subconjunto A de X existe um complemento e a relação é unívoca, tá? Ou seja, isto é, o subconjunto A determina univocamente o A complementar. Tá? Então existem tantos subconjuntos A's quanto subconjuntos A's complementares. Tá? Então, obviamente a relação termina, né? Tá? Porque se quiser comentários adicionais, tá? Se a cardinalidade de A é igual a K, e ali a gente tem que aqui que e A está contido em N, que é o caso, né? Tá? Obviamente o A complementar é a cardinalidade de N menos o A, que isso aqui é igual a N menos o K. Nossa, trivial. Então, mas é uma relação útil de se saber mesmo assim. Tá? E tem várias outras. Tá? Vamos fazer uns limitantes primeiro. Digitei aqui, fiz uma página nova. Sei lá, uma outra proposição. Tá? Às vezes a gente vai querer, às vezes a gente gosta de limitar esses elementos. Então, não é difícil perceber que n sobre k, ak
é menor ou igual a n tomado kk. Tá? E também a soma, sei lá, para indo de 0 até k, de n tomado i aí, tá? Não precisa ir até n, pode ser que vá, mas não precisa ir até n, tá? Isso aqui é menor ou igual a en sobre k elevado a k. Tá? Vou dar uma... Como é que a gente prova isso? Vamos nomear isso aqui, vai, 1 e 2. Vai, como é que a gente prova 1? A prova 1 é trivial, né? Tá? Na verdade é o quê? Quanto é que é n elevado a k? N sobre k elevado a k. Isso aqui é n sobre k vezes n sobre k, lá, vezes n sobre k, k vezes, né? Tá? K vezes. Isso aqui certamente é menor ou igual ao quê? É menor ou igual a n sobre k, que multiplica n menos 1 sobre k menos 1. Lá, que multiplica n menos k mais 1 sobre 1. Certo? Isso aqui é exatamente o que? Isso aqui é o fatorial descendente de nk sobre k fatorial, que é a definição de n tomado kk. Tá? Então essa parte aí terminou. Tá? Quem talvez precisar, tá? Se convença de verdade que cada um desses elementos aqui é maior que um desses aqui. Tá? Faz muito mais diferença você tirar uma unidade do denominador do que do numerador, né? Tá? Então isso é fácil mostrar também. Como é que fica a segunda parte? Vamos ver. A segunda parte é um pouquinho mais interessante. Tá? Para a segunda parte, a gente vamos fazer um pequeno, a gente faz, é uma técnica, quase um truque, tá? Digamos assim, o que a gente tem? A gente quer mostrar que o soma de i igual a 0 até k de n tomado i aí, né? A gente quer limitar isso aqui superiormente agora. Tá. A gente pode, utilizando um parâmetro entre 0 e 1, tá? Mas explicitamente maior que 0 e menor ou igual a 1, a gente pode escrever as coisas da seguinte forma, tá? 0 elevado a kk, n elevado a i, sei lá, t a i sobre t a k. Em que, bom, o t tem que ser maior que 0 e menor ou igual a 1, tá? Exatamente isso é verdade, né? Tá? Porque o i está indo de 0 a k, então isso aqui funciona, esse é, como o t é menor do que 1, isso aqui que eu digo é esse termo que a gente colocou multiplicando aqui, tá? Ele é sempre o quê? Ele é sempre maior ou igual a 1, tá? Então a desigualdade funciona. Bom, e a gente ainda pode seguir fazendo o quê? Dá para, obviamente, colocar o 1 sobre t em evidência, né? 1 sobre t elevado a k. Soma para i indo de 0 até k, de n tomado i aí, t aí. Bom, e agora? O que está pedindo para ser usado aqui? Bom, obviamente a gente pode aumentar essa soma de k aqui até n, né? Tá? Então, de k, soma para i igual a 0 até n, n tomado i aí, de t aí. Bom, e agora sim, vai, o que está pedindo para ser usado aí? Está gritando, implorando para ser usado nesse ponto? Teorema de binômio, né? Tá? Então, tá, pelo teorema binomial, aquilo ali é igual ao quê? Aquilo ali vai ser 1 mais t elevado a n sobre t elevado a k.
Tá? Então o t elevado a k a gente já tem. Tá? Tá. O que a gente faz agora? Então, t é um parâmetro. Então a gente pode escolher o parâmetro que melhor nos convém. Tá? Primeira coisa, basicamente assim, tem uma aproximação clara que a gente usa aqui, tá? Vamos lembrá-la, vem de cálculo. Tá? Qual que é a série de Taylor da função e elevado a t? Vamos fazer com elevado a t. Tem lá em cálculo e funções de uma variável real, né? E certamente você escreveu um código em Python ou, sei lá, em Java para calcular isso aqui em PI. Tá? Então, isso aqui é 1 mais t, mais a gente sabe que é t ao quadrado sobre 2, mais t ao cubo sobre 3 fatorial, né? Isso é uma série, isso aqui é verdade para todo t real, né? Em particular, é verdade para o nosso t que está entre 0 e 1, tá? Todo t real. Tá? Mas isso aqui implica o quê? Isso aqui implica que e elevado a t é maior a 1 mais t para todo t que seja maior que 0, né? Tá? Isso é verdadeiro. Então a gente pode chegar aqui em cima, onde estávamos, e, bom, isso aqui certamente é o quê? É menor. Nosso t ali é maior que 0, né? Então isso aqui é menor o quê? 1 mais t, a n, a gente pode trocar por i a n sobre t a k. Tá? Bom, tá bem próximo da história, né? Falta o que agora aqui? Fazendo t igual a quanto? T tem que ser menor do que 1. Tá? Mas certamente a k sobre n é menor ou igual a 1, né? A gente obtém o quê? Hum, hum, hum. E aqui vai ser k sobre n a k, né? Aqui tem um e a n. Acho que eu fiz uma aproximação muito larga aqui, não precisa fazer tudo isso. A gente não está bem onde queria. Bom, aqui obviamente vai dar, subtraindo aqui embaixo, vai dar. Aí. O que vem nessa parte de baixo aqui? Obtemos, então vai dar k a k, o n a k vai aqui em cima, e aqui a gente tem um e a n, mas a gente queria um e a k, né? Tá, então vamos ver onde é que a gente fez uma aproximação muito grossa aqui. Foi aqui no uso do binômio, né? Tá. Aproximação aqui no uso do binômio tá muito grossa. Certo? Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma substituição antes. Tá? Invertendo a ordem da substituição. Aquela é a aproximação que a gente sabe fazer. A gente pode substituir, a gente pode fazer inverter a ordem dos fatores. Vamos ver o que acontece. Tá? Se a gente fizer o t igual a k sobre n, obviamente isso aqui é menor do que 1. Tá? Então, o que acontece se a gente fizer essa substituição primeiro?
Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar que isso aqui é igual a 1 mais K sobre N elevado a N sobre K sobre N a K, né? E tudo bem, e agora sim a gente troca 1 mais K sobre N. O K sobre N está fazendo o papel do T, né? Então isso aqui vai dar E elevado a K sobre N vezes N. E aí aquilo ali vai dar NAK sobre TAK. E agora sim funcionou, né? Agora acabou. Por quê? Porque aquilo ali então fica E a N sobre T, tudo isso AK. Então, o que a gente... Bom, a derivação é simples, mas ela é útil, né? Tá, é um bound útil. Usa o teorema do binômio aqui, tá? E eu queria mostrar para vocês um exemplo de aproximação. A gente vai mostrar alguns a mais. E eu queria mostrar essa história também que para fazer a aproximação a gente tem que ser, às vezes, essa aproximação ela não é justa, tá? Mas mesmo assim a gente tem que ser um pouco cuidadoso. A ordem que a gente faz as substituições faz diferença, tá? Mas essa aqui, bom, era assim, nem sei se deu para ver direito que a ordem é importante, né? Essas substituições muitas vezes elas não são comutativas. Por quê? Bom, porque a gente está fazendo aproximações, então a gente está podando, cortando, aproximando valores aqui e ali, então isso às vezes invertendo dois passos, pode ser que a gente acabe podando muito no primeiro e aí o segundo fique aquém ou além daquilo que a gente quer, tá? Então, invertendo os passos, as coisas muitas vezes funcionam como a gente espera. E isso fica interessante, né? Tá, uma aplicação simples, vai, até boba, né? Sei lá, a Mega Sena, como é que funciona? Cada jogo são o quê? São 6 valores dentre 60 possibilidades, não é isso? Ou seja, você tem lá um conjunto com 60 valores e você tem que escolher 6 deles. Tá? Ops. E aí isso significa um jogo, né? Você chega lá e você marca os seus valores, ó, sei lá, 3, 20, 8, 19, 54 e 55, whatever. Você escolhe lá 6 valores e isso é um jogo. Tá. Pergunta? Quantos jogos distintos, obviamente, né? São na Mega Sena? São possíveis. Respondeu? Já? Esse ponto já devia estar trivial a resposta a essa questão, né? Você tem o quê? A gente tem lá um conjunto cuja cardinalidade é 60. E a gente tem que escolher o quê? Tem que escolher 6 elementos distintos. Ou seja, a gente quer saber o número de conjuntos com 6 elementos que existem, subconjuntos com 6 elementos que existem a partir desse conjunto 60, né? Então, claramente aqui a resposta é... Bom, a gente tem lá 60, 6 a 6. Tá? Que é a mesma coisa que 60 descendente 6 por 6 fatorial. Tá? E aí, sei lá, se quiser você faz as contas, 60, 59, 58, 57, 56, 55, é isso? Isso. Dividido por 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1.
tá? E aí você vai ver que esse número aí é maior que 54 milhões. Tá? Então existem mais de 54 milhões de jogos possíveis. Tá? Então, só de farra aqui. Então a probabilidade de você ganhar na Mega Sena com um único bilhete, quanto é? É 1 sobre 66 a 6, né? Tá? Ou seja, é menor do que 1 em 54 milhões. Tá? A probabilidade é menor do que um meteoro cair agora do céu e atingir a sua casa. Mas tem gente que ganha mesmo assim. Então, ok. Então, sortudos, digamos assim. Tá? Bom, se você quiser cobrir tudo, né? Quiser jogar todos os jogos, e se cada jogo custasse R$ 1, não tenho a menor ideia quanto custa cada jogo hoje, mas eu lembro que uma época ele custava R$ 1. Então você precisava jogar algo entre 54 e 55 milhões, seria o valor do seu jogo. Então, antigamente alguns bandidos usavam isso para lavar dinheiro. Tá? Então, hoje em dia acho que existem medidas para impedir esse tipo de ladruagem. Ok. Falei nessa história da Mega Sena. Por quê? Porque ali a gente fez uma escolha sem repetição, né? Tá? Essa é a questão. Tá? Ou seja, até agora, então, digamos assim, N. Ops, deixa eu trocar a cor. Então, NKK conta o número de seleções, digamos assim, sem repetição. Sem repetições. Certo? Mas em algumas circunstâncias a gente quer fazer seleções com repetições, tá? Essas coisas existem, tá? E o problema que está ligado, tá, à seleção com repetição é o seguinte: imagina que a gente tem essa expressão aqui, x1 mais x2, lá, 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 mais xn igual a um certo valor r. Tá? Tudo aqui inteiros, tá? Tudo natural, digamos assim. Tá? A gente tem que xi, eles são maiores que zero. Tá? E a gente tem que o xi e o r, eles são naturais. Obviamente o r também tem que ser maior do que zero, senão isso aqui não vai ter resposta, né? Tá? Vai ser zero. Opa. Tá? Imagina a resposta. Eu estou falando ainda antes de enunciar o problema. Tá? Então imagina que você tem uma equação desse tipo, tá? Com essas restrições aqui. A pergunta é: quantas soluções existem? Ou seja, quantas n-duplas, tá? Quantos valores x1, x2, xn distintos, quantos vetores com n posições distintos satisfazem essa relação que está em cima? Tá? Esse é um problema interessante. Tá? De outra forma, digamos assim, sei lá, x1
Deixa eu coloco isso aqui depois. Isso aqui é como se você tivesse uma coleção de Fords encaixados, tá? E você simplesmente quer saber quantos... Obviamente o R é um limitante superior, né? Tá? Então, tudo bem, vai. Então isso aqui é equivalente a... Se a gente tivesse lá um programinha for x1 em range do que? Bom, tem que ser maior do que 0, né? Então de 1 até o R. Aí, for x2 em range, tá? Também de 1 até R mais 1. E aí lá, até que chega lá no final for xn em range. Ninguém vai programar desse jeito, né? Mas, bom, nesse caso precisa, porque a gente quer saber todas as ênuplas e a ordem faz diferença, tá? Porque x1 é diferente de xn nesse caso. Então, aí aqui, if, aí tem lá x1 mais x2 mais mais xn igual a r. Então, aí você faz um print lá de x1, x2, xn. Tá, isso vai imprimir todas as soluções, né? Uma forma é você escrever um programinha desse tipo aqui em Python, roda lá, e, bom, aí depois você conta, ou põe uma variável aqui para contar quantos são, né? Simulação resolve meio uma péssima forma de resolver esse problema, né? Tá? Por quê? Porque, bom, você vai ter que escrever esse código e rodar esse código, e quanto maior for o R, mais variáveis você tem, mais tempo leva. Tudo bem que isso aqui é linear no tamanho de uma variável, então isso aqui leva o quê? Isso aqui, o tempo disso aqui é proporcional a R elevado a N, né? Tá? Então se o R crescer e o N for grande, isso aqui pode, dependendo do valor de N, dependendo do valor de R, isso aqui pode ser muito caro, tá? Então, bom, mas não é isso. A gente quer só contar, aqui a gente quer só contar quantas são, a gente não quer achar todas elas. Se quisesse achar todas elas, talvez a gente realmente não conseguisse escapar de uma enumeração desse tipo, tá? Mas tem algumas coisas melhores que a gente pode fazer, né? Esse código aqui é muito ruim. Então, se a gente quiser simplesmente contar, bom, tem isso aqui é equivalente a seguinte possibilidade. Suponha, tá, sei lá, temos N pessoas, tá, e queremos distribuir R reais a elas, de forma que cada pessoa receba pelo menos R$1, tá? Obviamente aqui vai, para esse negócio ser interessante, né, fazer sentido, o R tem que ser maior ou igual ao N, né? Tá? Se o R for menor ou igual ao N, aí não tem muito o que fazer, mas vamos ver se a gente tira isso da fórmula de uma vez, tá? A de quantas formas distintas podemos fazer isso? Tá? Bom, não é difícil perceber o quê? Que esse problema aqui é equivalente ao problema da equação que a gente colocou aqui, né? No anterior. Tá? Resolver esse problema aqui é a mesma coisa que resolver esse problema aqui. Tá? Trivial. Bom, R é os reais. XI aqui é o valor de reais que cada pessoa, que a iésima pessoa vai receber, né? Tá? É a mesma coisa. Ok? Então, os dois problemas são iguais.
Bom, como é que a gente resolve isso? Vai, só minha primeira pergunta, vai, só a título de curiosidade. Onde está a repetição aqui? Eu falei, a gente começou essa sessão com seleções, com repetições, né? Tá? Então onde é que tá a repetição nessa historinha aqui? A repetição está aqui. Cada pessoa está sendo selecionada mais de uma vez, né? Tá? Essa é a ideia, tá? Quem é o conjunto que a gente tem? Tá? Tipo, quem está fazendo o papel do conjunto? Tá? A gente tem originalmente aqui o que? A gente tem um R conjunto, certo? E a gente quer selecionar elementos desse R conjunto. É isso? Ou é o contrário? Ou a gente tem um N conjunto? Hum? E aí, é um R conjunto ou é um N conjunto? Pensa um pouco antes de prosseguir. Dá uma pausa no vídeo aí e pensa um pouco, tá? Onde é que está essa história da repetição? E aí, já pensou? Tá. O que a gente quer fazer aqui? Bom, não vai ter como você falar para mim, então espero que você tenha a sua resposta aí e vamos ver. Como é que a gente resolve esse problema? E aí vai ficar claro onde está essa repetição. Bom, uma forma da gente abordar esse problema seria o seguinte: imagina que a gente lista todos os reais, todas as moedas. Imagina que são várias moedas de R$ 1, tá? E a gente coloca todas elas ó, numa fila, digamos assim. Eu vou supor aqui um número qualquer, vai, tá? Então, qual é uma forma de fazer isso? Bom, aí você lista todas as moedas de R$ 1 e aí você pode também listar todas as N pessoas numa certa ordem, tá? Não interessa a ordem das pessoas. E você deixa a pessoa vir aqui no começo da fila, ela pega uma moeda de real e ela escolhe mais algumas. E aí você corta onde ela escolhe. Tá? E aí vem a próxima, pega uma, escolhe mais algumas, e você corta. Vem a outra, escolhe mais algumas, você corta. Então isso significa o quê? Significa que você está procurando onde que você vai introduzir esses cortes. Ou seja, por exemplo, você dá R$ 2 para a primeira, e aí depois você dá 3 para a segunda, você dá 1 para a terceira, aí você dá 1 para a quarta e 3 para a quinta. Tá? Quantas pessoas tivemos aqui? Tá? Temos aqui o quê? 4 barras, né? Isso equivale a 5 pessoas, nesse exemplo. Tá? A, a verdadeira pergunta aqui é o que, nesse caso? Quantos lugares para colocar barras nós temos aqui? Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos R$ 10, né? Então, 9 possibilidades para barras, certo? Então, a pergunta é de quantas formas podemos o quê? Selecionar o número de pessoas era n, então barras 4. Então, n menos 1, o quê? N menos 1 elementos de R menos 1. Tá?
Então, o universo aqui tem R menos 1 e N menos 1 é o quanto a gente quer selecionar. Tá? Basicamente, o que a gente fez é que a gente reduziu o problema da seleção com repetição a um problema de seleção sem repetição. Tá? A repetição seria o quê? Seria escolher a pessoa mais de uma vez, né? Tá? A gente queria, antes lá a gente queria selecionar, tinha um conjunto lá com as N pessoas, tá? As N pessoas, e a gente queria escolher subconjuntos de tamanho R. Tá? E aí acontece se o R era maior ou igual a N, porque a gente podia repetir as pessoas que a gente escolhia, né? Para dar reais. Bom, aqui a gente fez uma. Então, isso era repetição, seleção com repetição é equivalente a seleção em multiconjuntos. Tá? Sem repetição é conjunto, com repetição é conjunto. Mas o que a gente fez aqui foi uma redução a uma situação onde a gente tem uma repetição simples, né? Tá? Uma ideia bem interessante isso aqui. Então, a resposta a esse problema claramente é o quê? Logo, vírgula. Existem, ops, não, R menos 1 tomado N menos 1 formas de distribuição, tá? De distribuir os reais das pessoas. Ou soluções para aquela equação. Tá? Bacaninha isso aqui, né? E aí, bom, se quiser achar por aí, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que o quê? Bom, que nada, né? Aí pode subtrair um do outro e não vai dar muita. Vai ser muito interessante isso aqui. Uma variação. E se o xi agora for maior ou igual a zero e não maior que zero? Tá? Que é a mesma coisa que o quê? E se, isto é, e se na distribuição, as pessoas puderem sair sem receber ao menos R$ 1. Ou seja, antes a gente tinha a garantia de que não, olha, ela vai receber pelo menos R$ 1. E agora, se de repente não mais. Agora pode ser que ela não tenha sorte e ela saia de lá sem R$ 100. Como é que a gente resolve esse problema agora? A história das barrinhas que a gente usou no problema anterior não está funcionando agora, né? Por quê? Bom, porque o problema seria que a gente teria que colocar em algum lugar, a gente teria que colocar duas barrinhas, né? Uma em seguida da outra. Tá? Então, isso não seria. Bom, a gente teria que fazer uma modelagem um pouco diferente. Bom, o fato é, a gente consegue reduzir essa versão aqui na versão anterior. Tá? Da seguinte forma. Vamos fazer uma redução. Uma ideia. Tá? Essa imaginação veio do Lovaas. Tá? Essa redução, acho que o Lovaas criou essa historinha e ela é bem bacaninha. Tá? Empresta R$ 1 de cada pessoa. Tá? São N. Então imagina que você empresta R$ 1 de cada pessoa.
gente vai ter que pagar esse real de cada pessoa agora. Como? Bom, resolva o problema anterior agora com para N pessoas e com R mais N moedas ou reais, né? Tá. O que a gente tem na resposta anterior? Cada pessoa, na solução, cada pessoa recebe pelo menos R$1. Tá? Se ela receber R$1 exatamente, a gente tá devolvendo para ela o real que a gente emprestou. Se ela receber R$2, é porque a gente devolveu R$1 e ela realmente recebeu R$1. Tá? Então, na solução do problema anterior, se ela receber R$1, a gente está pagando R$1, então no fundo ela não recebeu nada de novo, né? A gente só devolveu a resposta para ela. Tá? Então a solução disso aqui dá o quê? Então isso aqui implica que logo existem o quê? A gente tem R mais N menos 1 forma tomado N menos 1 a N menos 1, que é a mesma coisa que R menos N, R mais N, né, menos 1, tomado R a R a formas de distribuir. Bacana isso, né? Então assim, você empresta, faz a distribuição como no problema anterior, ou seja, cada pessoa pega pelo menos R$1. Se ela pegou só R$1, é porque ela não recebeu nada demais. Tá? A gente só estava devolvendo o real dela. Se não, é porque a gente devolveu o real e ela ganhou alguma coisa a mais. Tá? Então esse é um número de formas que a gente tem de fazer a distribuição quando não necessariamente você tem que dar nada para alguém, ou resolver a equação lá do x1 mais x2 mais xn igual a r, quando os x's podem ser maiores ou iguais a zero. Claramente, esse número, quando os x's podem ser zero, o número de soluções é maior do que quando os x's não podem ser zero, né? Isso é natural. Tá? E isso seria a distribuição, seleção com repetição. Tá? Vamos começar a falar um pouco de uma estrutura que, já que a gente está em coeficientes binomiais, essa estrutura está, quer dizer, onde eu estou, aqui. Essa estrutura está presente já conosco há um tempão, tá? Que é o triângulo de Pascal. Que vocês certamente já devem ter visto isso aqui em algum lugar. Tá? O que é isso? Bom, lista os coeficientes binomiais. Tá, Provaldo, imagina assim que a gente tem aqui n e i vai. Tá, então lista os coeficientes binomiais com todas as possibilidades para n e i. Tá? O n nas linhas e os i's nas colunas. Tá, e aí vai 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Tá, aí o negócio continua, né? Tá, chega assim, vou fazer só até o 4. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. E as coisas continuam. Bom, a gente pode calcular isso e ver que, bom, 0 a 0 é 1, obviamente. 1 a 0 e 1 a 1 também é 1 e 1. Aliás, tudo, qualquer n a 0, qualquer coisa n a 0, deixa eu botar aqui para ficar, é 1, né? E a mesma coisa, qualquer n a n é 1, tá? Então, seria aqui, então, tudo é 1 nas bordas.
Esse aqui, obviamente, 2 a 1 é 2, 3 a 1 é 3, 3 a 2 a gente sabe que também é 3, porque é a mesma coisa 3 a 1. 4 a 1 aqui é 4, e aí 4 a 3 a gente sabe que também é 4, e aqui 6, tá? Talvez fosse interessante fazer mais uma, que daria aqui sei lá, o 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, e aqui na ponta seria o 5-0, né? Tá? E ainda seria 1 lá e 1 na ponta, e aí seria 5 com 5, e aí teria o quê? Teria 10 aqui dentro e 10 aqui dentro, tá? Bom, esse é o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é simplesmente expandir todos os coeficientes binomiais que aparecem no teorema do binômio, tá? Nas linhas aqui a gente tem os n's, né? Tá? Como se fosse assim. Aqui é o eixo do n, mas está crescendo para baixo no nosso caso, tá? Então aqui é o n e aí aqui é o i, tá? Mesma coisa. Aqui é o, aqui é o n e aqui é o i, tá? Vai. Primeira coisa que salta aos olhos é que o triângulo de Pascal é simétrico, né? Tá? Então, se a gente passar uma... O que significa isso? Se passar aqui uma reta no meio, funciona como um espelho, né? Tá? Tudo que está do lado esquerdo é simétrico ao que está do lado direito, tá? Desse vermelho. E bom, isso a gente já provou, né? Isso é a mesma história lá que o n é tomado a i aí, é a mesma coisa que o n é tomado a n menos i, tá? Isso aqui é o que dá a simetria, tá? Mas tem uma coleção de outras desigualdades muito interessantes que saem do triângulo de Pascal, tá? Especificamente, e essa aqui vocês já devem ter ouvido certamente falar, que para qualquer elemento que você pegue aqui, tá? Por exemplo aqui, ele tem relação com esses dois aqui em cima dele. Tá? Então, para qualquer elemento, tá, que não esteja na borda. Então, especificamente, isso é um teorema, né? Tá? Então, é um teorema, e basicamente o que a gente tem é que n tomado kk, tá, é igual a n menos 1 tomado k a k menos 1 mais n menos 1 tomado kk, tá? Isso aqui para todo n, isso aqui obviamente para 0, menor ou igual a k, menor ou igual a n, tá? Como é que a gente prova isso? Dá para fazer pelo menos duas provas, né? Uma algébrica e uma combinatória, tá? A algébrica, sim, dá para fazer uma por indução também, tá? Dá para fazer várias provas, isso aqui dá para testar bastante, vai. A algébrica é meio chata, meio boba, tá? Vamos pensar numa prova, algébrica. É trivial, vai. Você faz aí, tá? Abre lá os coeficientes, faz as continhas e fecha eles de novo, tá? Então, vamos pensar numa combinatória. A combinatória é mais interessante. Vai. Pensa numa prova combinatória aí. Prova combinatória, vai. A gente sabe o que esse cara aqui à esquerda, NKK, está contando. O que o N-1, K-1, K-1 está contando, e o que o N-1, KK está contando, e por que a soma desses dois aqui é igual a essa. Tipo, onde está a abjeção? Tá? Pensa em termos de conjuntos. Onde funciona a abjeção aqui? Por que esse lado está contando a mesma coisa que esse lado aqui? Tá? Pensa um pouco, porque isso é bem interessante. E assim, aprender a fazer prova combinatória só tem um jeito, a gente tem que tentar. Tá? A gente vê uma ou outra sendo feita, a gente já fez aqui umas 2 ou 3, e vamos fazer mais, vai ter análise de exercícios, mas assim, só tem um jeito, você tem que tentar. Então, pausa o vídeo, pensa um pouco antes de prosseguir para a resposta. Ok, e aí? Como é que fica?
Aqui, obviamente, é 1, não 0, né? Esse negócio K menos 1 com K igual a 0 não faz sentido, tá? Mas tá, e aí? Como é que fica uma prova combinatória dessa relação? A relação do triângulo de Pascal. Bom, vamos analisar o que a gente quer aqui no lado esquerdo. O que a gente está contando no lado esquerdo? O lado esquerdo, vai. Ops. Ou seja, o lado esquerdo é em tomado KK. Isso aqui conta o quê? Isso aqui simplesmente é o número de K subsets, K subconjuntos de um N conjunto. Tá? A gente pode, sem perda de generalidade, a gente pode pensar que esse conjunto é o próprio N, vai. Whatever. E o lado direito? Bom, o lado direito tem duas partes, tá? E cada uma delas conta uma das seguintes situações. Bom, pega lá o nosso subconjunto N, tá? Vamos fazer um rascunho aqui embaixo, tá? Pega um elemento qualquer, tá? X de N, tá? Quando você vai tomar um subconjunto, um K subconjunto, tá? Isso aqui é um K subconjunto, isso aqui é outro K subconjunto. O que pode acontecer? Bom, o X pode ou não estar lá dentro, junto dos outros elementos. Tá? Então aqui o X, imagina que na primeira condição o X pertence ao subconjunto, ou seja, e na segunda o X não pertence ao subconjunto, concorda? Para qualquer X, mas fixa um X. Tá? Fixe um elemento X em N. Existem K subconjuntos que têm o elemento X com certeza e existem K subconjuntos que não têm o elemento X com certeza. Tá, a pergunta é, daqueles que têm o elemento X com certeza, quantos existem? E dos que não têm, quantos existem? Bom, não é difícil perceber o quê? Que uma vez que a gente escolhe o elemento X no N conjunto, independente dele estar ou não estar, todas as escolhas são feitas em um conjunto com n menos 1 elementos. Tá? E é desse argumento que vem esse n menos 1 aqui, tá? Nos dois lados. Tanto faz se o x vai estar lá dentro ou não. O x já foi separado, então todas as escolhas vão ser feitas com baseado em n menos 1 elementos. Bom, e aí, obviamente, se o x, condição 1 aqui, se o x é um elemento do subconjunto, a gente só tem que escolher o quê? K menos 1 outros. Tá? Se ele não é, a gente tem que escolher K outros. E isso é o que conta o número de subconjuntos. Né? Tá? Então, escrevendo isso, no lado direito, tá? O n menos 1, K menos 1 é igual ao quê? É igual ao número de K subconjuntos que possuem um elemento fixo. Fixado, vai. A verdade é essa, fixado. Tá? Fixado foi o x que a gente escolheu aqui. E o n-1 kk é simplesmente o número de k subconjuntos que não possuem tal elemento. Tá? Que eles evitam, né, o elemento. Tá? Bom, e o lado direito dá exatamente o lado esquerdo. A soma de ambos é igual ao número
de K subconjuntos. Bacaninha, né? Essas provas combinatórias, elas são sempre muito bonitinhas, tá? O fato é, nem sempre é fácil de fazer, tá? Em algumas situações, a gente tem que ter um pouco de imaginação para obtê-las. Acho que isso não vai acontecer nesse curso, tá? Mas quando a gente começa a lidar com relações mais elaboradas sobre objetos um pouco mais complicados, então aí às vezes para produzir provas combinatórias a gente tem que ter um tanto de imaginação, visão e imaginação. Tá? A parte interessante é que a prova combinatória, como você está buscando uma abjeção, né, entre o conjunto que você quer contar com um conjunto qual você sabe como contar de forma mais fácil, então ela está necessariamente te indicando características estruturais do conjunto que você tem que contar. Tá? Uma outra interpretação e, bom, você tem uma abjeção, então as condições necessárias e suficientes que você sabe por conjunto que você está usando para fazer a abjeção, elas são transportadas para o conjunto que você está querendo contar. Eu acho que eu já falei isso, mas o fato é esse, você consegue aproveitar um monte de conhecimento que você tem, tá? E isso às vezes abre portas, tá? Porque mostra que outras técnicas são utilizáveis para resolver um problema e de repente você não tinha nem ideia que as tais técnicas podiam ser aplicáveis lá, tá? Então, uh, é isso. Então, bom, a prova algébrica aqui que eu falei que é trivial, vamos só rapidamente, vamos falar como é que seria a tal da prova algébrica, fazer um rascunho. Deixa eu mudar de cor aqui. Bom, o n, k, k, a gente tem lá que é n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, né? Tá. E aí, lá do outro lado, o que, que a gente tem? Ou sei lá, mas essa é mais fácil fazer de trás para frente, na verdade. Se eu bem me lembro, tá? Eu fiz ela uma vez há muito tempo, lá atrás. Então, primeiro lado, daria o quê? N menos 1 fatorial sobre K menos 1 fatorial. Isso aqui daria o quê? Daria N menos 1 menos K mais 1, né? Então, daria N menos K fatorial mais, segundo lado, N menos 1 fatorial sobre K fatorial N menos 1 menos K fatorial. Tá. E aí, bom, aí você tem que achar o quê? Bom, quem é o mínimo múltiplo comum dessa brincadeira aqui? Não é difícil perceber que, obviamente, vai ser k fatorial n menos k fatorial, né? Tá? Porque esse termo é maior que esse e o k fatorial é maior que o k menos 1 fatorial. Tá. E bom, e aí a brincadeirazinha continua. Então isso aqui vai dar o quê? Divide lá, vai sobrar k, então isso aqui vai dar k, n menos 1 fatorial, mais, tá, que vai dar n menos 1 fatorial, que multiplica o quê? Multiplica n menos 1 a menos k, né? Tá? E aí põe o n menos 1 fatorial em evidência, bom, não devia nem estar fazendo essa brincadeira aqui ainda, né? Aqui, sei lá, a menos que eu tenha feito conta errada, o que é possível, tá? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui deveria dar K mais N menos 1. Esse N menos 1 não tem aqui, tá? É aqui que eu fiz a conta errada, é N menos K.
Então isso aqui obviamente dá só o n, e o n menos 1 fatorial vezes n, isso aqui é o n fatorial, né? Tá? Então, dividido pelo k fatorial, n menos k fatorial. Tá, e acabou. Ok? Tá. Comentário interessante. Tá? Então aqui o coeficiente binomial, ele tem naturalmente, por essa fórmula aqui, tá? Que a gente acabou de provar de duas maneiras, a gente vê que ele tem uma estrutura, uma definição recursiva, né? Tá? É isso. Tá? Então, fixado uma linha n aqui e um valor k, a gente está definindo o coeficiente de n tomado k em função o quê? De coeficientes de menor valores, né? Ou seja, para a linha n menos 1 e para coluna k e coluna k menos 1, tá? Então, essa estrutura recursiva aqui, obviamente, ela pode ser provada por indução, né? Tá? Você prova o caso base, supõe na hipótese de indução que funciona para valores menores, ou seja, para n menos 1, tá? Ou fixo n, tá? E aí funciona, supõe, prova por k pequeno, é verdade, fixa um n lá, qualquer. Aí mostra a base por k, mostra que funciona para cada base vai ser obviamente k igual a 1, aí depois supõe que funciona quando você está numa situação de k menos 1, e aí mostra que vale para k, tá? E aí, como você mostrou que vale para um n qualquer, vale para todos e acabou. Então acabamos de dar uma terceira prova dessa relação, tá? É uma relação simples, mas bastante útil, tá? Construtiva, digamos assim. E vamos ver outras relações que a gente pode tirar do, do triângulo de Pascal, que são relações que envolvem coeficientes binomiais, tá? Por exemplo, se a gente quiser somar, ops, está em vermelho. Vamos fazer aqui, se fizer uma soma, por exemplo, a gente sabe o que? A gente sabe que a soma de n tomado i a i, para i indo de 0 aqui até n, né? Isso aqui dá o quê? Isso aqui a gente já sabe que pelo teorema do binômio dá 2 elevado a n. Tá. E se agora, em vez de somar o coeficiente binomial, a gente quiser somar o coeficiente binomial ao quadrado? Quanto será que dá isso? Deixa eu botar esse quadrado direito aqui. Tá? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa lá, né? Que ter o n0 a 0 ao quadrado, mais n1 a 1 ao quadrado, mais lá, mais n a n ao quadrado. Quanto será que dá isso? Alguma ideia? Não? Como é que você aborda uma questão dessa? Tá? É comum você fazer testar a soma para pequenos valores. Tá? É assim que em geral a gente faz. Então vamos testar para alguns pequenos valores. Tá? Chama isso aqui, sei lá, de. Vamos dar um nome para isso aqui. Que seja. Chamar de n grande, vai. Então, faz uma tabelinha. Valores pequenos de n, valores grandes de n. Tá? Vamos ver o que acontece. Então, se o n lá for zero, certamente não tem nada o que fazer ali, né? Tá? Se n for zero, obviamente aquilo ali vai dar zero e acabou. Se o n for 1, bom, se o n for 1, vai ser 1 a 1. Então, obviamente, a gente vai ter ali o n quadrado igual a 1. Tá? Se o n for 2, o que a gente está somando nesse caso? Bom, está somando 2, 0 a 0, 2... Não, na verdade, peraí. Isso aqui é 1 mais 1. Não, foi o contrário, peraí. Eu me enganei, eu estava um passo atrás no negócio. Deixa eu fazer esse negócio direito.
Tá, 2, 3, 4, isso aqui deve dar, tá? Sei lá, se o n for igual a zero, vai ser o quê? 0 tomado 0, 0 tomado 0 a 0, isso aqui vai ser 0, 0, 0 ao quadrado, né? Tá? Que isso aqui, então é 1 ao quadrado, que é o próprio 1, tá? Eu estava um passo atrás. Então isso aqui é 1 ao quadrado, que é 1. Se o n for 1, vai dar o quê? Vai dar 1 tomado 0 a 0 mais 1 tomado 0 a 1, ambos ao quadrado. Então isso aqui é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, vai dar 2. E se o n for 2? Se o n for 2, vai ter 2 a 0, que é 1. Aí depois vai ter o quê? Vai ter 2 a 1, que é 2. Aí depois vai ter 2 a 3, que é 2. Vai ter 2 a 2, que é 1. É isso? Não, já foi, né? Tem um termo a mais aqui. Tá. 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2 ao quadrado. Tá, isso aqui dá o quê? 4, 5, 6. E o 3? Bom, o 3 vai dar 3 tomado 0 a 0, dá 1. Aí depois 3 tomado 1 a 1, dá 3. 3 tomado 2 a 2, dá 3. 3 tomado 3 a 3, dá 1. Então isso aqui vai dar 9, 18, 19 e 20, né? Tá. Ah, e o 4? Bom, 4, 0 a 0, tá. Depois vai dar 4, 1 a 1. Aí depois vai dar o quê? Vai dar 4, 2 a 2. Ah, isso aqui é o quê? Isso aqui é o 10 ao quadrado? Não. Quanto é 4, 2 a 2? 4, 2 a 2, tem que fazer as contas lá, não lembro. Bom, dá para usar a história do triângulo de Pascal, né? Dá para somar, subir aqui e fazer a soma, né? Quanto é o 4, 2 a 2? Ah, o 4, 2 a 2 é o 3, 2 a 2, mais o 3, 1 a 1. Que a gente sabe quanto é, né? Isso aqui é 3 e 3, então vai dar 6. Tá? Então isso aqui é 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Quanto vai dar isso? Vai dar 36. Aí tem mais 16, e mais 16, e mais 2, né? Então 6, 12, 18, 20, 5, 6, 4, 70, né? É isso? Acho que é. Ok. E, bom, por aí o negócio pode ir, tá? Alguma ideia para onde isso vai? A gente já viu essa sequência de números aqui, em algum lugar? Talvez não inteira, mas a gente já viu um pedaço dela. Só não viu inteira porque a gente não fez ainda o quê? Todas as contas, tá? A gente parou em algum momento. O que eu vou querer dizer com isso? Pega esses caras aqui. Onde eles estão? No triângulo. Vai, se a gente fizesse aqui o próximo, vai. Próxima linha aqui. Não estava feito. Aqui seria o que? Seria o 6, né? A gente teria lá então 6, 0 a 0, 6, 1 a 1. Aqui seria o 6, 2 a 2. Aqui a gente seria o 3, 6, 3 a 3. Tá? Então quem seria o elemento que estaria no 6, 3 a 3 aqui? Seria a soma dos 5, 3 a 3, mais os 5, 2 a 2, né? Seria o quê? Seria o 20. Tá? Ele estaria aqui. E aí tudo bem, aí depois vem o 7. Aí você volta lá na linha par, que é a linha 8. Tá? Então seria o que lá? Seria o 8, 4 a 4. Tá? Aí você faz as contas, você vai ver que isso aqui dá 70. Ou seja, então, interessante isso, né? Ou seja, se a gente somar os coeficientes ao quadrado, todos os coeficientes de uma linha n ao quadrado, eles dão exatamente os números do meio das linhas em que os n's são pares. Tá? Então, isso aqui é o nosso grande guess. N é igual a 2n tomado n a n. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que, olha, aquela soma deve ser 2n tomado n a n. Parece que funciona. Tá? Bom, agora tem que provar isso aqui. Por quê? Bom, porque isso que a gente fez nesse canto aqui
essa tabela, muito útil, tá? Excessivamente útil. Tá? Muitas vezes a gente faz na mão, muitas vezes numa relação dessas a gente escreve um programinha, tá? Em computador, em Python ou qualquer outra linguagem, ou usa um software tipo matemática, MATLAB ou Maple, e a gente avalia alguns dos termos, tá? Isso aqui forma uma sequência em N, né? Tá? A gente vai. Essas, cada somatório aqui está variando N, a gente tem os termos de uma sequência. Tá? Então isso aqui seriam exatamente lá os nossos termos. Seria 1, 2, 6, 20, 70 e aí por aí vai. Tá? Isso aqui é a sequência feita pela avaliação dessa somatória aqui para o N variando. E aí, depois que a gente tem esses termos calculados, aqui a gente calculou na mão, podia usar no programa, aí a gente tenta achar a explicação para eles. Tá? Inclusive tem um site muito interessante, mantido há muitos anos, tá? Que é o site de sequências numéricas. Eu coloco a URL depois. Tá? Muitas sequências numéricas foram estudadas e formas fechadas foram achadas e os principais links para os principais artigos com os resultados estão lá. Tá? É extremamente interessante ter conhecimento daquele site e saber utilizá-lo. Tá? Muitas vezes, quando você tem um problema de contagem para resolver, a chance é que alguém já resolveu esse problema de contagem antes. Tá? Bom, claro que aqui, nesse problema de matemática, nesse curso de matemática discreta, o objetivo nosso não é você sair aprender a utilizar o site, mas sim aprender a fazer as contas você mesmo. Tá? Então, nesse curso, não vale a pena você simplesmente olhar no site e dar a resposta que está lá escrito. Mas, em outras situações, quando você menos espera, você pode se deparar com uma questão de contagem desse tipo, ou muito pior, e aí é uma boa pena procurar lá antes. Tá? E eu ainda tenho algumas coisas para falar sobre respeito do coeficiente binomial, e tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas eu vou falar só mais algumas. E eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo, que eu acho que esse aqui já está de bom tamanho. Ok.